Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre Exorcista 2, O Herege, que na minha visão é um dos piores filmes da história do cinema. Não apenas a pior sequência já registrada no cinema, mas também um dos piores filmes feitos de todos os tempos, porque eu não consigo encontrar uma justificativa plausível para essa produção. Eu não consigo encontrar uma linha de argumentação favorável a esse projeto. E como eu fiz recentemente o comentário sobre O Exorcista, trouxe um episódio da série Histórias do Oscar também sobre a produção, queria falar sobre Exorcista 2 e Exorcista 3. E a minha memória, quando eu assisti Exorcista 2 na minha adolescência, era de um filme ruim. Só que quando assisti ontem, eu apenas reforcei o meu desprezo por essa produção e eu vou citar alguns motivos básicos introdutórios. Ponto de vista geral, ninguém pediu a continuação de um dos maiores filmes da história do gênero terror. Aliás, não existia base alguma para isso. Se tivesse uma base, um livro, como é o caso de O Exorcista 3, que em breve eu quero comentar aqui no canal sobre, tudo bem. Só que não era o caso aqui em O Exorcista 2. A intenção da Warner sempre foi ganhar um dinheiro fácil, ganhar o dinheiro às custas do sucesso do filme de 1973. Então, no geral, você tem isso. E aí você entra em alguns motivos específicos, claro, pessoais. Primeiro, é um filme que não aproveita dois dos maiores atores de todos os tempos, na minha visão, Max von Sydow e também o Richard Burton. Ambos, é claro, têm esse filme como ponto mais baixo de suas respectivas carreiras. E segunda questão específica, é um projeto que tem a assinatura do grande maestro Ennio Morricone, o meu favorito, e que com certeza absoluta não tinha ideia de onde estava se metendo ao assinar com essa produção. Se você pega a história de O Exorcista 2, O Herege, você vê que era um projeto condenado ao fracasso, os executivos da Warner sabiam disso, os produtores sabiam disso, só que aí tem uma questão. Uma coisa é você fazer um filme caça-níquel, sustentar esse filme apenas por conta dos fãs de um filme anterior, no caso, e é isso que você vê com as franquias de hoje em dia. Só que aqui em O Exorcista 2, O Herege, você tem uma decisão incompreensível da Warner que começa com a assinatura do diretor. Como obviamente William Friedkin não demonstrou interesse algum na assinatura desse projeto, não demonstrou interesse em trabalhar nesse projeto, e o Blatty também não, por sua vez, eu creio que qualquer pessoa de boa fé e com alguma coerência no seu pensamento provavelmente diria o seguinte: ok, temos um filme caça-níquel aqui, vamos chamar um diretor que pelo menos aprecie o Exorcista, o original do Friedkin, quem sabe para tentar construir um roteiro barato e tal, mas quem sabe para entregar uma experiência que seja parecida. Só que tem uma surpresa, nada disso ocorreu. Eu descobri um livro sobre os bastidores de Exorcista 2, O Herege, era um paperback vendido na época, que está disponível até para download, e eu dei uma olhada em alguns parágrafos, eu fiz uma leitura assim, geral em questões específicas da pré-produção, e especialmente na questão de escolha do diretor, o John Boorman. E aí vem uma coisa que poucas pessoas sabem. O Boorman, ele odiava o Exorcista, ele odiava o William Friedkin, ele dizia que a estrutura do filme de 73 era grotesca. O Boorman foi uma das pessoas que dizia o seguinte, que o Exorcista não poderia vencer o prêmio de melhor filme no Oscar 74, que seria um erro histórico da academia, porque o filme menosprezava a Igreja Católica, enfim. O Boorman ele faz uma lavagem cerebral na Warner para assinar o contrato com ele e ele diz o seguinte: eu vou entregar um filme tão bom quanto O Exorcista, só que esse filme vai ser a antítese perfeita do filme do Friedkin. Teria uma estrutura completamente diferente. Com isso você muda prioridades, com isso você muda tratamento da história, com isso você muda o tratamento também e andamento do roteiro. O Exorcista 2 ele começa com um projeto caça-níquel de 3 milhões de dólares, um custo normal para a época. Projeto caça-níquel da década de 1970 assina com um grande ator, uma grande atriz, ou pega uma história de algum impacto nas bilheterias, ou faz algum filme de um determinado gênero que estava causando muita polêmica ou que estava em alta, orçamento baixo, entrega para o público 1h30, 2 horas de entretenimento, colhe os lucros na bilheteria. Basicamente isso. Só que não foi o que o John Boorman quis. O Boorman ele basicamente diz para os executivos da Warner que ele precisava de muito dinheiro para fazer um filme que pudesse competir com o de 1973. Veja, essa disputa é a disputa pessoal do diretor. E quando assisti ontem Exorcista 2, eu assisti no Blu-ray com a trilha comentada pelo diretor,
E ele, até hoje, ele acredita que é um grande filme, ele acredita nessa bolha. Sabe quando você vai falando, é um filme talvez injustiçado, é um filme que o pessoal odeia, talvez sem motivo. Ele foi pegando esses argumentos e ele foi construindo essa bolha. Não que o Exorcista 2 é um clássico incompreendido, que para mim soa absurdo, já adianto. A pergunta que sempre vai ficar na minha cabeça, que eu realmente não tenho qualquer explicação, é a seguinte: como é que você faz o Exorcista 2, você cita a noção de continuidade no filme, promovendo, na verdade, uma desconstrução, promovendo, na verdade, um produto final que buscava combater o sucesso anterior, que buscava combater o filme do Friedkin. Não faz qualquer sentido, nunca vai fazer sentido para mim, eu acho que eu nunca vou entender perfeitamente os motivos pelos quais os executivos da Warner apostavam tanto naquele projeto naquele ano. Eu vou pegar apenas um parâmetro para comparação, um parâmetro de comparação de Exorcista e Exorcista 2, que é a introdução. Eu tinha comentado até no vídeo da crítica de O Exorcista que a introdução desse filme ela é enigmática e que convida o espectador para assistir novamente, para fechar o quebra-cabeças, na verdade, né? Para fazer toda a questão da leitura dos símbolos também. Então, em O Exorcista, você tem uma grande abertura, uma abertura marcante, uma abertura enigmática, e eu acredito que isso é um consenso. Em O Exorcista 2, no entanto, você tem uma cena introdutória que tranquilamente poderia ser deslocada para um programa de humor que faz sátiras de filmes, porque ela entrega, na verdade, o efeito contrário ao que é proposto. Propõe medo, propõe tensão, na verdade te entrega algumas gargalhadas. Não existe tensão. Você tem na realidade uma das piores construções visuais do gênero terror. Ou seja, não teria como emular aquele primeiro filme. Não daria certo. Qualquer pessoa de boa fé, repito, notaria isso e interromperia a produção ou colocaria o roteiro para reescrita. E aí vem uma cadeia de erros. Sabe quando o filme está domado ao fracasso? Vem essa cadeia de erros. Primeiro grande erro, Linda Blair. A Linda Blair ela estava na época da sua síndrome do estrelismo e ela mesma admite isso, tá? Ela aceitava algumas coisas, outras tantas ela pedia alteração no roteiro, ela fez várias exigências para o diretor e para os produtores, como, por exemplo, não usar maquiagem, que acaba gerando um punhado de cenas lamentáveis. He's mine. He's chosen me. Pazuzu's Reagan is the only Reagan. Mas enfim, em O Exorcista 2, a Regan vai para uma terapia experimental com uma máquina que alinha o filme com o pior que existe na ficção científica. Ao invés do terror puro, você tem a tensão em torno dessa máquina, a tensão em torno do que vai acontecer com flashbacks que não aproveitam o potencial do grande lendário Max von Sydow e uma indefinição que atinge o personagem do Richard Burton de forma que esse é o pior papel da carreira do grande Richard Burton. E aí vem uma outra questão que eu nunca vou entender, que é a seguinte: você não sabe se o Borman ele propositalmente quer ridicularizar o filme de 1973 pela desconstrução que ele propõe, ou se ele realmente acreditava que aquilo tudo que ele estava colocando na tela faz algum sentido. A edição é péssima. A montagem desse filme, se você isola cena por cena e você vai parando aos poucos, não faz sentido. Não faz sentido. Tanto é que existem outras versões de Exorcista 2, inclusive na versão Blu-ray, vem com uma outra versão complementar. O que eu lamento muito nesse filme também é a composição do grande Ennio Morricone. Porque sabe quando a música ela tenta sustentar o filme e o filme não tem nada a ver com a proposta? É o caso aqui. Eu creio que o Ennio, que não fala especificamente sobre as suas composições nas suas entrevistas, eu creio que o Ennio pegou como referência o Exorcista, ele molda toda uma trilha encantadora em torno de Exorcista, só que quando o produto final é Exorcista 2 e você aplica essa trilha, bom, é um filme totalmente diferente, é antítese de O Exorcista, como é que vai dar certo isso? Então se você escuta a trilha do Ennio, caramba, muito boa, espetacular, o tema da Regan é ótimo. Se você coloca a trilha do Ennio com as imagens daquele filme, não desce, não tem como. Eu realmente odeio cada segundo de O Exorcista 2,
a pior sequência da história do cinema, tendo em conta o peso do antecessor, e também um dos piores filmes de todos os tempos. Muitas pessoas falam, mas os filmes do Ed Wood são horríveis, estão em outro nível. O Ed Wood não tinha dinheiro, o Ed Wood, querendo ou não, ele estava dentro de uma linha de pensamento que ele pensava que fazia sentido. Então o Ed Wood, vários filmes dele entram naquela máxima do tão ruim que é bom. Aqui não tem como justificar as decisões tomadas pelo diretor John Boorman, pelos próprios executivos da Warner, tanto que é um filme que ele acaba sendo ridicularizado dentro do próprio gênero, e ele cria uma grande lição para as produtoras. Se você cria uma série de filmes, se você cria uma franquia, entregue para o espectador, na parte 2, na parte 3, algo muito parecido com o que ele viu no primeiro. Por mais que te acusem de falta de originalidade, por mais que te acusem de falta de criatividade, mas o espectador ele quer ver pelo menos uma coisa próxima com aquele filme original que levou ele para o cinema. Não foi isso que aconteceu com o Exorcista 2, por isso que ele detém um recorde negativo. Ele tem uma primeira semana muito boa nos cinemas dos Estados Unidos, claro, por conta desse legado de Exorcista, e aí tem o que é considerado o pior marketing boca a boca já registrado na história do cinema dos Estados Unidos, porque já na segunda semana de exibição do filme existe uma queda enorme no número de bilhetes vendidos. Então, O Exorcista, o Herege, é claro que eu fecho com a nota 1. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau.